Fala aí, galerinha, beleza? Estão preparados para mais uma aulinha de biologia? Então vamos comigo, vamos estudar, vamos arrebentar que hoje, ó, a nossa aula promete. Bola para aula, pessoal. Fala, pessoal. Vamos aí para mais uma aulinha agora, e essa aulinha a gente vai falar sobre as membranas celulares, né, e as suas funções. Tudo que reveste a célula, seja ela parede celular ou seja ela membrana plasmática, hoje a gente vai ver tintim por tintim qual que é a sua função. Sem contar todos os transportes celulares e essas especializações de membrana. Ou seja, a gente vai aprender um pouquinho sobre osmose, difusão simples, difusão facilitada, como que acontece a adesão de diferentes membranas em conjuntos de células para deixar tecidos mais próximos, mais distantes. Tudo isso a gente vai ver nessa aulinha. E como sempre, pessoal, para entender um pouco melhor, eu preciso que vocês, venham comigo aqui na tela para eu explicar todos os passos para vocês. Então bora lá para a aula. Bom, pessoal, hoje a gente vai então aprender um pouquinho de biologia celular, mais especificamente só as membranas celulares, a sua estrutura e a sua função, certo? Vamos olhar aqui comigo uma imagenzinha que explica um pouco melhor sobre isso, tá? Essa é a membrana plasmática. A membrana plasmática envolve todos os tipos de células, certo? E ela tem um papel extremamente importante na nossa célula, porque é ela que vai selecionar as substâncias que vão entrar e sair da célula. Ela que possibilita que o metabolismo celular realmente aconteça, tá? Essa membrana plasmática ela recebe o nome de modelo de membrana plasmática em mosaico fluido. Por que ela tem esse nome de mosaico fluido? Por quê? Ela é constituída de várias pecinhas diferentes, como se fosse realmente um mosaico, tá? E ela tem o nome de fluido porque esse mosaico ele se movimenta. Ele tem essa capacidade de se movimentar. Por isso ela recebe o nome de mosaico fluido. Temos vários nomezinhos aqui que mostram para a gente desde a parte extracelular, que é o que está fora da célula, até a parte intracelular, que é o que está dentro da célula, várias estruturas. Vamos ver aí uma a uma quais são as funções principais. Bom, primeira coisa aqui, a membrana plasmática ela é feita de uma bicamada lipídica ou uma bicamada fosfolipídica. Por que ela recebe esse nome? Porque ela é feita de um fosfolipídio, que é esse carinha que está aqui destacado para vocês nesse desenho, certo? E esse fosfolipídio, ele se encontra em uma camada embaixo e uma camada em cima, por isso bicamada de fosfolipídio. O fosfolipídio em si, ele tem diferenças. A cabeça dele é uma região que a gente chama de região hidrofílica. E a cauda dele a gente chama de região hidrofóbica. Qual que é a diferença entre hidrofílico e hidrofóbico? Como o próprio nome já diz, hidrofílico é aquele que tem associação direta com a água, que se associa com a água. Enquanto que os hidrofóbicos, eles não ligam com a água, eles não se mantêm unidos. E por ter essa região hidrofílica externamente, hidrofóbica internamente, é mais fácil controlar o fluxo de substâncias de fora para dentro e de dentro para fora da célula, formando toda essa rede de membrana que envolve a célula, certo? Agora, a gente tem as proteínas, que são chamadas de proteínas intrínsecas e proteínas extrínsecas. As intrínsecas também são chamadas de proteínas transmembranas. Tá? A proteína transmembrana é aquela que atravessa a membrana tanto da parte externa quanto a parte interna. Ela atravessa a membrana toda. E qual que é a função dela? É ajudar no transporte de substâncias ou facilitar o transporte de substâncias de dentro para fora e de fora para dentro da célula. Ela faz o reconhecimento da substância e também o seu transporte. Enquanto que a proteína que é extrínseca, ela fica em apenas um dos lados da parede e tem a função de reconhecimento de substâncias para o transporte futuro, ou seja, para a passagem de dentro para fora ou de fora para dentro. O colesterol que fica na parte interna aqui da membrana plasmática, ele se associa com o lado aqui das pernas do fosfolipídio, ou seja, com a parte que é hidrofóbica, deixando a camada ainda mais hidrofóbica e automaticamente equilibrada, tendo essa função de auxiliar na regulação do transporte das substâncias de dentro para fora e de fora para dentro da célula.
Aqui nós temos uma estrutura que eu chamo de glicocálice, ou também vocês podem encontrar ela nomeada como glicocálix, com X no final, tá? E essa substância glicocálix, ela tem a função de reconhecer a substância que vai entrar na célula, tá? Ela faz esse processo de reconhecimento e aí carreia até uma proteína transmembrana para que essa substância adentre a nossa célula. Certo, pessoal? Então, essas aí são as características da membrana plasmática, todas elas e as suas estruturas. Lembrem bem, conhecer a membrana plasmática e todas as suas particularidades é extremamente importante, já que esse assunto é um assunto muito cobrado em provas de vestibulares e em questões. Tá? E pode se tornar um tanto quanto complexo, já que ele tem muitos nomes e muitas funções diferentes. Agora, já que a gente já conhece a membrana plasmática, a gente precisa conhecer os tipos de transporte que são regulados por ela. O primeiro deles é o transporte que a gente chama, né, de transporte intracelular, que seria o transporte para dentro da célula. Tá? Isso está relacionado com o meio onde a célula se encontra, sendo esse meio intracelular e extracelular analisado de acordo com a sua concentração. Aquele meio que a gente chama de meio menos concentrado, ele pode ser chamado também de hipotônico. E aquele que a gente chama de mais concentrado, a gente pode chamar também de meio hipertônico. Então, hipertônico quer dizer que é o mais concentrado, hipotônico quer dizer que é o menos concentrado. Por um acaso, se tiver concentração igual, a gente vai chamar o meio de isotônico. Tudo bem? Agora, o que muda esse meio ser menos concentrado ou esse meio ser mais concentrado? Muda os transportes dentro da célula, ou de fora para dentro da célula. O primeiro transporte que a gente vai falar é o transporte chamado de transporte passivo. Ele chama transporte passivo porque não tem gasto de energia para ele acontecer, já que ele ocorre de acordo com o movimento natural das substâncias. Aqui a gente tem o transporte passivo do tipo difusão, tá? É a difusão simples, onde uma substância passa do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, tentando gerar uma igualdade de concentração. Dando um exemplo bem chulo aqui, tá, pessoal? Eu tenho duas bolinhas roxas do lado de dentro da célula e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bolinhas roxas do lado de fora. A partir da difusão simples, essas bolinhas roxas vão entrar na célula até que fique 16 com 8, 18, 9 para cada lado, equilibrado a concentração. Como não existe nenhuma estrutura que ajuda a esse transporte, a gente chama essa difusão de simples. Agora, se por acaso o transporte passivo acontecer com auxílio de proteínas transmembrana, esse transporte vai ser chamado de difusão facilitada. Que existe um facilitador, essa proteína transmembrana que carreia a substância do lado mais concentrado para o lado menos concentrado. Esse aí é o transporte passivo sem gasto de energia. Agora, existe um transporte que é chamado de osmose, que ao invés de transportar a substância de dentro para fora ou de fora para dentro da célula, ele transporta o solvente, que seria o líquido. O principal solvente que a gente tem é a água, tá? E aqui acontece a osmose do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, diferente da difusão. Olha aqui esse desenho, ó. Eu tenho menos bolinhas desse lado e mais bolinhas do outro, ou seja, esse é o meio menos concentrado e esse é o meio mais concentrado. Na difusão, passaria bolinha aqui da direita para a esquerda. Mas a gente está falando de osmose. Então, ao invés de passar a substância, a gente vai passar o solvente, que é o líquido aqui. Então, eu abaixo o volume de solvente desse lado e aumento o volume de solvente do outro lado, como é mostrado nessa segunda imagem. Aqui eu estou tendo osmose, passagem de solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Novamente, esse transporte também é natural, não tem gasto de energia. Por último, o transporte ativo apresenta gasto energético sim. Por quê? Porque ele ocorre contra o gradiente de concentração, ele ocorre contra o normal. Por exemplo, olha aqui, a gente tem concentrado de um lado sódio e menos potássio, e do outro lado muito potássio e menos sódio. O natural seria que passasse um pouco de sódio para cá, um pouco de potássio para lá e ficasse equilibradas as quantidades de sódio e potássio dos dois lados.
Mas não é o que acontece. Eu tenho a passagem de sódio para o lado que está mais concentrado, do menos para o mais concentrado, e tem a passagem de potássio do lado que está menos para o lado que está mais concentrado. Isso a gente diz que é contra o gradiente de concentração. Para fazer esse transporte contra, eu preciso de duas coisas. Primeiro, uma proteína transmembrana para fazer esse transporte e o gasto de energia. Toda vez que eu passo um potássio para esse lado e um sódio para o outro, eu preciso gastar energia para fazer esse transporte. E, naturalmente, quando eu acabo esse gasto de energia, ele volta à posição normal. Aí eu passo ele para lá de novo, gastando energia. Então, o transporte ativo é aquele que ocorre contra o gradiente de concentração e tem gasto de energia, tem gasto energético. Tudo bem? Esses são os transportes, pessoal, os principais aí que mais caem que a gente precisa saber. Agora, quando eu falo de transporte em massa, tá? Eu tenho lá uma partícula sólida para transportar, ela também mostra o gasto de energia e ela pode acontecer, no caso de transporte para dentro, a endocitose, de duas formas: fagocitose e pinocitose. O que muda? Quando a partícula ela se encontra no estado sólido ou no estado líquido. No caso de transporte de partícula sólida, eu tenho a fagocitose, onde são criados esses pseudópodes aqui, envolvo a partícula sólida e coloco ela dentro da, do ser vivo, por exemplo. As amebas elas fazem essa fagocitose para se alimentar, tá? No caso de partícula líquida, a pinocitose ela cria um canal a partir da invaginação da sua própria membrana. Então o líquido ele entra dentro desse canal e aí é fechado numa vesícula e é feita a sua digestão. Então endocitose é movimento para dentro, aonde fagocitose é a movimentação de partículas sólidas e pinocitose movimentação de partículas líquidas. Agora, a exocitose ou exocitose é o transporte para fora, é colocar para fora a substância. A gente tem, então, essa exocitose, chamada de plasmocitose também, que é o processo de liberação de partículas. Olha aqui que legal, ó. Eu tenho essas partículas aqui na parte de dentro da célula, por exemplo, elas foram digeridas e o resto delas é criada essa vesícula, né, encostada na membrana plasmática e colocada lá para fora. Isso é o que a gente chama de exocitose, que pode ser liberação de resíduos ou então até mesmo uma secreção de uma determinada célula, tá? Dentro das especializações das membranas plasmáticas, pessoal, tem três especializações principais, que têm a função principal de melhorar a adesão, ou seja, a junção entre as células, a comunicação entre as células e a absorção de substâncias. Eu tenho aqui, ó, as microvilosidades, que são todas essas dobras, elas têm a função de aumentar a superfície de contato da célula e aumentar, assim, e facilitar a absorção de substâncias. Aqui mais embaixo, eu tenho a formação de desmossomos ou desmossomos. Esses desmossomos, eles têm a função de aumentar a aderência entre a célula, certo? E impedir a entrada de corpos estranhos. Tá? Por exemplo, na nossa epiderme, as células elas são ricas com esses desmossomos para ficarem cada vez mais juntas e impedir que qualquer ser vivo patogênico entre de fora para dentro da nossa célula, tá? Do nosso organismo. E aqui, por último, nós temos as interdigitações, que são essas dobras no tecido lateral aqui da célula. A interdigitação aumenta a coesão entre as células dentro do tecido, ou seja, elas ficam mais unidas entre si, mais fixas entre si. E por isso, além de ajudar na manutenção do tecido, deixando ele mais unido, facilita também a troca de substâncias de uma célula para outra, de uma célula para outra, certo? Com isso, pessoal, a gente aprendeu muita coisa sobre a membrana plasmática em si e todo o tecido de revestimento de uma célula e as suas relações de transporte e de especializações. Agora, olha que interessante. A gente acabou de ver a membrana plasmática e viu que ela tem condições de reconhecer substâncias para poder absorvê-las para dentro da célula. Dentro de um tecido, as células também reconhecem as suas células vizinhas. Elas precisam se reconhecer, certo? Por exemplo, dentro do sistema imunológico, você tem o reconhecimento de uma célula do sistema imunológico para uma célula que precisa ser destruída, tá?
para uma célula que precisa ali ser acabada, um corpo estranho que precisa ser jogado para fora porque ele pode fazer mal. Em algumas situações, as células elas começam a não se reconhecer mais. E esse não reconhecimento da célula faz com que ela se torne um corpo estranho. E aí o nosso glóbulo branco vai lá atingir essa célula, tá? Se por um acaso esse não reconhecimento entre as células for gerado no momento onde essas células estão se multiplicando, a mesma, ao se multiplicar inúmeras vezes, pode desenvolver o que a gente chama de câncer, que é o resultado da reprodução ou multiplicação desordenada dessas células que criam um amontoado e deixam de ser reconhecidas pelo nosso próprio corpo. Tudo bem? Aí mais um adendo, tá, pessoal? Uma coisa a mais para reconhecer dentro desse assunto. E por último, a gente vai conhecer as paredes celulares, que são encontradas principalmente nos vegetais, e vamos também estudar as paredes celulares bacterianas, tá? A parede celular ela dá uma sustentação maior para a célula vegetal. Ela se encontra, o vegetal, em contato sempre que constante com a água, e esse contato constante faz com que a célula, por osmose, aumente de tamanho constantemente, tá? E esse aumento de tamanho não pode gerar uma lise celular, ela não pode se quebrar. Por isso, a parede celular ela fica ali segurando a célula por mais tempo. A parede celular vegetal é dividida em parede celular primária, que contém mais células jovens, e também parede celular secundária, que tem mais células adultas, tá? Aqui mostra bem pra gente o esquema de uma parede celular vegetal. Embaixo aqui eu tenho a membrana plasmática, certo? E aqui em cima eu vou ter a parede celular em si, essa maior zona. Superficial à parede celular eu tenho a lamela média, que é uma estrutura que tem a função de impedir a perda de água pela célula vegetal, tá? Embaixo a parede celular primária, que é essa aqui mais complexa, com esses tubos em azul, aqui em roxo e em verde, tá? Que a gente vai chamar aqui de, em roxo seria substâncias de pectina, tá? Aqui microfibrículas de celulose, por isso que a gente fala que os vegetais têm parede celular celulósica. Essas microfibrilas de celulose dão a estruturação para a parede celular, para o seu funcionamento, então, de sustentação da própria célula. Numa parede celular bacteriana, eu tenho um sistema um pouquinho diferente, até porque eu tenho dois tipos de parede celular. A parede celular bacteriana das bactérias gram-positivas, que são paredes celulares mais simples, como mostra aqui nesse desenho. Tá? Eu tenho aqui superiormente, na parte superior, aqui embaixo seria a membrana plasmática, né? Então aqui seria a parede celular. Eu tenho essas estruturas que são as peptidoglicanas, que fazem a estruturação da parede celular bacteriana. Tá? Essa parede celular bacteriana, no caso das bactérias gram-positivas, por ser mais simples, elas são sensíveis à penicilina, onde eu encontro bacilos, streptococcus e estafilococcus, que são os grupos de bactérias. Agora, uma parede celular bacteriana gram-negativa é um pouquinho mais complexa. Por quê? Porque ela vai estar circundada, aqui embaixo eu tenho uma membrana plasmática, aqui em cima eu tenho outra membrana plasmática associada ao conjunto de peptidoglicanos que forma a parede celular. Então eu vou ter meio que uma camada dupla que dificulta a entrada de, por exemplo, antibióticos que queiram destruir essa bactéria para que ela não gere uma doença. As bactérias mais conhecidas aí que são gram-negativas são a Salmonella e a Escherichia coli, tá? Que está dentro do nosso intestino, no caso a Escherichia coli, certo? Então essas são as grandes diferenças entre membrana plasmática, certo? Parede celular, primeira comparação. Segundo, as especializações da membrana plasmática e como que as células elas vão se comunicar por isso. E terceiro, quais são os transportes coordenados pelas membranas plasmáticas. E chegamos a mais o fim de uma aula de biologia, pessoal. Espero que vocês tenham entendido todo o conteúdo. Se por acaso não entendeu, não se desespera. Dá uma voltada no vídeo, revê tudo que foi falado durante essa aulinha. E se entendeu, galerinha, ó, arrebenta. Bora para a próxima, pessoal. Um abraço do professor Beraldo.